Vamos estudar a palavra do Senhor agora. Abre, por favor, e eu peço que todos tenham a reverência que a palavra de Deus merece, a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, no Antigo Testamento, evidentemente depois de 1 Samuel, antes de 1 Reis e 2 Reis. 2 Samuel, capítulo 9, é um capítulo de 12 versículos, eu vou ler todos, lerei na NVI, e creio que Deus falará conosco nessa noite, amém? Posso ler, irmão, já? Posso ou não, irmãos? Me ajuda? Então vamos lá. Certa ocasião, o rei Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, e algumas traduções falam compaixão, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul em que eu possa mostrar a lealdade, a compaixão de Deus? Respondeu Ziba, verso 3: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Verso 6: quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, que era coxo dos pés, compareceu diante de Davi, prostou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Verso 7: não tenha medo, não temas, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas do seu pai, por causa da minha aliança com seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Verso 8: Mefibosete prostou-se e disse: quem sou eu? Quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e os servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram servos de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Diga comigo: glória a Deus pela palavra de Deus. Contextualizando a passagem bíblica, Davi estava vivendo um momento mais gracioso do seu reinado. No capítulo 8, se você ler depois, você vai ver que registra várias vitórias. Davi tinha finalmente trazido paz ao seu reino, trazido prosperidade ao seu reino, trazido certo conforto ao seu povo. Depois de tantos anos de batalhas e guerras, não, o povo vivia uma época de prosperidade. Davi estava vivendo o seu melhor momento. E ele reúne lá os seus servos, as pessoas mais próximas da sua corte, e diz: olha, ainda existe alguém que é da descendência de Saul, que é da descendência de Jonatas, para que eu honre. Na verdade era isso que Davi queria dizer: para que eu honre um compromisso que eu fiz com Jonatas, meu amigo. Porque em 1 Samuel capítulo 15, depois você pode, 1 Samuel capítulo 20, depois você pode estudar, a Bíblia diz que Jonatas e Davi, Jonatas que era filho de Saul, e Jonatas é um detalhe muito importante do texto bíblico, porque Jonatas, mesmo sendo o sucessor natural por ser o filho mais velho de Saul, ele reconhecia que Deus tinha convocado Davi para ser rei depois de Saul. Então ele disse a Davi: olha, você vai ser rei certamente, e eu serei o segundo no comando. Jonatas se contentava em ser o segundo no comando. Jonatas sabia, ele tinha noção e revelação do seu chamado.
E a Bíblia diz que Jonatas e Davi traçam uma aliança. Em 1 Samuel capítulo 20, deixa isso com muita clareza, diz isso com muita clareza. Davi e Jonatas, firmam uma aliança de que Jonatas diz assim: Davi, se eu morrer, você vai cuidar dos meus filhos. Davi assume esse compromisso. Jonatas morreu numa guerra, numa batalha, e Davi quer honrar essa promessa, essa aliança. Porque Davi, além de ser servo do Altíssimo, ele representa alguém no texto sagrado. Davi, quando ele acerta, ele representa a santidade de Deus. Davi, quando erra, ele representa a humanidade, a carnalidade humana. Mas quando ele acerta como rei, ele representa Jesus Cristo, ele é uma figura de Jesus Cristo. Escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus. Deus honra as suas promessas. Mesmo quando eu e você somos infiéis, mesmo quando eu e você não merecemos, mesmo quando eu e você não cumprimos com a nossa parte do acordo, Deus honra as suas promessas. Então Davi reúne a turma lá e diz assim: olha, tem um cara chamado Ziba, que era servo de Saul, que cuidava, era um mordomo da casa de Saul, ele deve ter alguma informação. E trazem Ziba. E Davi pergunta para ele: tem alguém ainda? Ziba diz: olha, tem um rapaz chamado Mefibosete. Foi o único que sobrou, mas ele é aleijado das pernas, ele é aleijado dos pés. E a Bíblia conta em 2 Samuel, deixa eu pegar direitinho aqui, 2 Samuel capítulo 4, que Mefibosete, escuta, irmãos, como ele ficou aleijado. Quando ele tinha 5 anos, quando mataram seu pai, quando fizeram aquela rebelião toda, muito provavelmente os filisteus mandaram, a Bíblia não conta isso, mas os filisteus devem ter mandado assassinos irem atrás da família de Saul. Só sobrou um, Isbosete, que era o filho mais novo de Saul, e ao mandar ir atrás da família de Saul, a sua ama, a sua babá, a pessoa que cuidava dele, que cuidava de Mefibosete desde pequeno, que trabalhava para a casa de Jonatas, que trabalhava para a mãe de Jonatas, ela pegou essa criança que tinha apenas 5 anos no colo e fugiu dos assassinos que foram ali para matá-lo. Foram lá para matar toda a sucessão de Saul, toda a sucessão de Jonatas e seus irmãos mais que morreram na guerra também. E ao fugir, deixou aquela criança cair, provavelmente de uma altura considerável, ao ponto das suas pernas quebrarem, ou a sua coluna quebrar, de alguma forma, e se as pernas quebrou, como não tinha a ciência que nós temos hoje, ficou deformado, defeituoso para o resto de sua vida, ou quebrou a coluna, enfim, a Bíblia apresenta ele como um rapaz aleijado. E Ziba diz: olha, ele é aleijado de ambos os pés. Onde ele está? Davi pergunta. Ele está na casa de Maquir, lá na região de Lodebar. E Davi manda chamar: traga ele aqui, traga ele aqui. E a Bíblia diz que Mefibosete é trazido na presença de Davi. Aqui passou um tempo, porque Lodebar ficava a alguns quilômetros de Jerusalém. A Bíblia diz que ele apresenta a Davi, e a primeira coisa que Mefibosete faz é se curvar na terra. Muito provavelmente porque Mefibosete pensou que Davi ia passar a espada nele. Poxa, se era o único que sobrou da casa de Saul, e ainda provavelmente tinha gente ainda, principalmente da tribo de Benjamim, que tinha saudosismo pelo reinado de Saul, ou alguém que não era contente com o reinado de Davi. Mefibosete pensou: vai me matar para não sobrar ninguém, vai matar eu e meu filho. Então a primeira reação dele é se curvar diante de Davi, e Davi olha para ele, e aí prova o que eu estou dizendo, porque Davi fala: Mefibosete, você não precisa ter medo não, Mefibosete, calma, eu não te chamei aqui para o que você está pensando, eu te chamei aqui para o outro motivo. Eu vou restituir sobre a tua vida tudo que pertencia, não o reino, mas tudo aquilo que pertencia à casa de seu pai, as fazendas, as terras, os negócios. Eu vou restituir, que era do seu avô Saul, eu vou dar a você. E a partir de hoje, Mefibosete, você vai comer na minha casa,
na minha mesa. E o texto, é impressionante, 2 Samuel capítulo 9, ele descreve 4 vezes essa expressão. Davi diz, ou o texto diz 4 vezes, Mefibosete comia na mesa de Davi. E um deles, no verso 11, que eu acho mais poderoso, como um dos filhos de Davi. Mas vamos estudar um pouquinho do que eu fiz a exegese do texto, mas deixa eu explicar para vocês o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, ou ministrou no meu coração nessa tarde, que eu queria compartilhar com os irmãos. Porque imagina comigo, esse rapaz, coxo dos pés, que era neto de um rei, de uma casa poderosa e rica, foi viver em Lodebar. Lodebar, o nome eu sei que tem música, que tem estudos, etc e tal, todo mundo fala uma coisa, mas se você for pegar a tradução correta da palavra Lodebar, é terra que não dá comida, que não dá semente, ou seja, terra que se você planta não presta, terra que não dá nada, terra seca. Mas ele vai viver na casa desse rapaz chamado Maquir, que a Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 17, que era um homem muito rico. É um dos homens que sustenta Davi quando Davi foge de Absalão. A Bíblia diz que Deus levantou homens ricos para sustentar Davi quando teve a rebelião. Depois você pode estudar isso na Bíblia. Então, esse rapaz aqui, esse senhor que sustenta, que recebe Mefibosete, era um homem muito rico. Provavelmente ficou com dó da situação dele, provavelmente era amigo de Saul, amigo de Jonatas, enfim, alguma coisa levou ele a receber esse rapaz. Mas mesmo assim, imagine comigo, era para ser rei no lugar do pai dele, que era Jonatas, no lugar do vô dele, que era Saul, era para ser rico, foi viver de ajuda. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Foi viver de favor, foi ser sustentado, ainda era coxo, numa terra onde, em tese, pela tradução do texto, era uma terra que se plantava e não se dava nada, era um árido, um deserto, alguma coisa nesse sentido. E tudo começou por causa de uma tragédia. Havia uma tragédia na vida de Mefibosete. Não era apenas um dia que aconteceu a tragédia, não, era uma tragédia que acompanhava Mefibosete ao longo do tempo. Vocês estão comigo ou não? Ele um dia se tornou órfão, que morreu o pai e a mãe, muito provavelmente. Um dia ele se torna órfão, a sua ama. Quem que era a ama? Irmão, a ama era uma babá, serva, provavelmente escrava, que foi contratada ou era escrava para literalmente cuidar da criança até que ela fizesse 12, 13 anos. Era para ser uma mãe. Às vezes até era ama de leite. Nas famílias reais tinha isso. Era para ser uma mãe. Ou seja, a vida dela, e olha, se alguma coisa acontecesse naquela época com uma criança que estava sob o cuidado de uma ama, ela morria. Então ela protegia, não só tratava como filho pelo laço, mas protegia pensando na sua própria vida. Ou seja, Mefibosete tinha uma total confiança naquela mulher. Você está comigo ou não, irmãos? Total confiança. Ele convivia mais com ela do que com seu pai. Ele convivia mais com ela do que sua mãe. Tinha um laço, era uma pessoa que ele confiava. Então, além de se tornar órfão num dia, perder a sua herança, perder o seu dinheiro, os seus recursos, a pessoa que ele confiava deixou ele cair, causando nele uma tragédia que não ficou apenas naquele dia, mas levou ele até a fase adulta. E eu vou dizer uma coisa para você, que às vezes os pregadores falam dessa passagem, Lodebar, Mefibosete, e esquecem de dizer algo sobre esse texto, que está explícito no texto. Mefibosete não foi curado. Não é igual a mulher do fluxo de sangue, que foi curada, não é igual o cego que voltou a enxergar, não é igual os inúmeros coxos que Jesus fez andar.
Mefibosete, a Bíblia é clara, ele continuou coxo das pernas. Uma tragédia que acompanhou ele por resto da vida. Só que aquela tragédia, aquela decepção, olha, querido, se fosse um adulto tudo bem, mas uma criança de 5 anos, acho que ele carregou aquela decepção na alma dele. A pessoa que ele mais confiava deixou ele cair e causou uma tragédia na vida dele. Uma criança entende assim. Eu não sei, às vezes você passou por algo quando você tinha 5, 6, 10, 12 anos, que causou um trauma na sua vida, uma decepção com alguém que deveria ser a pessoa que deveria te proteger, o seu pai, sua mãe, ou uma pessoa que no seu convívio da sua família, que trouxe algo sobre a sua alma, que até hoje você carrega, como Mefibosete, que faz você não andar na sua vida do jeito que você deveria andar, suas pernas não têm força, por causa daquilo que causou na tua vida, uma tragédia, ou às vezes uma tragédia familiar. Como eu acabei de dizer, não mudou, Mefibosete não foi curado, às vezes aconteceu uma tragédia com você, que não tem jeito de mudá-la, ela aconteceu e não tem como mudá-la. Perdeu um ente querido, perdeu alguma coisa. Mefibosete estava nessa situação. Não era apenas Lodebar, lá longe, como todo mundo prega, né? Lá em Lodebar, lá longe. Não era apenas vivendo de favor, ele trazia sobre si uma tragédia constante, um trauma constante. Não deve ter sido fácil para ele, não. A Bíblia não conta, mas eu acredito que ele clamava a Deus, porque ele conhecia Deus. Eu acredito que ele clamava a Deus. Mas mesmo que ele não clamasse a Deus, existia um Deus que honra as suas promessas. Falei errado, né? Não existia. Existe um Deus que honra as suas promessas. Então Davi fala, olha, tem alguém aí da casa de Jonatas para eu honrar uma promessa? Tem. Rapaz chamado Mefibosete, ele é coxo das pernas. Não me interessa se ele é coxo das pernas, não me interessa a tragédia que ele passou, não me interessa os traumas que ele carrega, não interessa quem feriu ele, não interessa as amarguras ou angústia que podem estar no coração dele, não interessa o sofrimento, eu quero ele na minha corte, traga ele aqui na minha presença, traga ele aqui na minha corte, porque eu vou honrar a minha promessa. Mefibosete chega lá morrendo de medo, se ajoelha diante de Davi. Davi fala, não tenha medo, eu vim aqui para restituir sobre a tua vida. Eu vim aqui trazer a restituição sobre você. E não, aí alguém fala assim, poxa, mas restituição é algo maravilhoso. Bênçãos naturais, quem é que não gosta de bênçãos naturais, né, irmãos? Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de... Já viu? Deixar a pessoa feliz é falar que o salário dela aumentou. Não, vocês não gostam, não? Poxa, eu ia profetizar que você ia aumentar o seu ganho, mano. Pô, quem é que não gosta? Bênçãos naturais, todo mundo gosta. Pô, você estava vivendo de favor, agora tu vai virar fazendeiro. Você estava vivendo de favor, agora você vai se tornar um dos homens mais ricos da tribo de Benjamim. Coisa maravilhosa, mas isso era detalhe. O plano de Davi, a promessa de Davi não era essa, a promessa de Davi era honrar aquele que era descendente de Jonatas, aquele na qual ele fez a promessa. Então Davi olha para ele e lembra, escuta irmãos, eu tenho certeza que foi isso que passou na mente de Davi. Davi lembra que fez um voto com Jonatas, que Jonatas disse a ele, você vai ser rei e eu serei em segundo comando. Então Davi pensou, esse tem que ser tratado como se fosse meu filho. Mefibosete, eu estou te abençoando naquilo que você precisa, eu estou trazendo sobre você o meu favor. Imagina comigo, certamente Mefibosete pensou que ia morrer, irmãos. E quando chegar para pegar Mefibosete, lá deve ter chegado o quê? Uns 30 soldados. E Mefibosete era coxo, irmãos. Não tinha jeito nem de fugir.
Já colocaram ele dentro da carruagem, já levaram ele para Davi, e Mefibosete já foi pedindo perdão pelos pecados, igual a pessoa quando está na turbulência de avião, né, irmãos? Ora, pede perdão, declara, profetiza, clama, etc. Confessa até o que não fez. Mefibosete já foi desse jeito lá, na hora que chegou, agora acabou, vai passar a espada na minha cabeça aqui, já era. Davi fala, não, calma, não temas, você é filho do meu inimigo, sim, o seu avô tentou me matar 2 vezes, aliás, 2 vezes não, passou anos a fio me perseguindo e por 2 vezes quase me matou, mas eu te falo, é o que eu penso que Davi fez, eu tenho uma promessa para cumprir, não é pelo que o seu avô fez comigo, ou pelo que aconteceu a você, é pela promessa que eu fiz, é o meu caráter de honrar a promessa, é a mesma coisa, entenda, irmão, aqui está o plano de Cristo Jesus na nossa vida, é o plano da salvação de Jesus em nossas vidas, não é pelo que nós somos, não é pelo que nós fizemos, não é pelo que nós deixamos de fazer, não é por quem nós fomos no passado, e sim por quem Ele é, pelo que Ele fez. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o autor e consumador, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o domínio está sobre os seus ombros, e na cruz nos deu vida eterna, Jesus. Ele é, não é eu sou, é Ele é. Vocês estão entendendo? Isso aqui é maravilhoso, esse texto. Mas ele toma um outro passo. Você vai comer comigo na minha mesa, eu vou te sustentar na minha mesa. Só pode meu filho sentar na minha mesa. Todo dia, no jantar, a família de Davi se reunia para comer. É uma tradição judaica, israelita daquela época, perdão. A família do rei tinha que se juntar para jantar junto. Tanto é que na época de Saul, Davi faltou uma vez. Saul perguntou, cadê o filho de Jessé? Cadê o meu genro? Porque Davi era genro, era da família de Saul. Todo dia. Estava lá Absalão, não tinha rebelado ainda. Estava lá Adonias, não tinha aprontado ainda. Estava lá o neném Salomão, estava lá os outros filhos, porque era uma pancada de filho que Davi teve, estava lá Mefibosete, sentado na mesa, comendo da comida do rei, comendo da mesa do rei, comendo do prato do Senhor, e sendo tratado, e aí tem o mais importante, como um filho. Se somos filhos de Deus pela adoção que Jesus nos faz, Mefibosete foi adotado como filho do rei. João diz que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Cristo Jesus o Senhor. E Paulo explica que isso é feito por adoção. Mefibosete sou eu e você. Mefibosete sou eu e você, com os nossos traumas, com os nossos erros, com as nossas tragédias, com as nossas falhas, com as nossas pernas machucadas, com as nossas dificuldades de andar, sendo trabalhadoras da 1/10 hora que for. Jesus olha para a gente e fala, eu vou restituir a honra que você perdeu, vou te colocar na minha mesa, e vou te tratar como filho. Isso é maravilhoso, irmãos. O seu trauma não pode deter o plano de Deus de acontecer na tua vida. A tragédia que você viveu não pode deter a promessa de Deus de cumprir na sua vida. Se ela não está deixando você andar, o Senhor te carrega até Ele. Mefibosete foi. Sabe, irmãos, a gente não precisa que carruagem nos pegue e nos traga ao Senhor, não. A gente mesmo vem. Mas venha, porque há lugar na mesa dEle. Apocalipse, e eu termino com isso, revela em uma das cartas às igrejas, na qual Jesus revela para João, lá na ilha de Patmos,
Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou batendo na tua porta. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar. E ele vai mais fundo. Vou ceiar com você. Vou comer com você. Vou ter intimidade com você. Vou me revelar a você. Os dois, Cleopas e seu companheiro, de Jerusalém para Emaús, quando eles chamam Jesus, Jesus entra na casa deles, eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Lembra disso? A gente sabe que a gente lê, eles não sabiam. E quando eles sentaram na mesa, porque Jesus fez um sinal que ia passar, e eles falam: não, já faz tarde, entra aqui em casa, come com a gente. Constrange. Jesus entra, senta na mesa, e na hora que Jesus parte o pão, na hora que Jesus parte o pão, na hora que Jesus compartilha da mesa, os olhos se abriram e eles viram quem é Jesus. Através da intimidade que nós temos com Ele na mesa, nós temos revelação de quem Ele é, nós aprendemos quem Ele é, nós recebemos de quem Ele é, nós temos de quem Ele é. Sabe, irmãos, que já que estamos começando a campanha, 2024, seja o ano da sua intimidade com Jesus. Seus traumas não te definem. Ouviu? Seus traumas não te definem. As pessoas que te decepcionaram, te deixaram cair, não te definem. A sua tragédia não te define. O seu passado carregado de pecado não te define. O que te define é o Rei que te trouxe para a corte dele e te restituiu as bênçãos e disse a você: coma da minha mesa, você é meu filho.